Terceiro ponto. A igreja glorificada participa do reinado e do julgamento do mundo. Versículo 4. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Existem 24 tronos, com 24 anciãos, com 24 coroas ao redor do trono de Deus. Lembrando que trono significa autoridade. Ok? Beleza? Autoridade. Trono simboliza autoridade. Então tem 24 autoridades em volta do trono de Deus. Esses 24 tronos representam nós, você e eu, a igreja de Cristo, a igreja santa, a igreja separada, a igreja, o povo escolhido de Deus. Metade de 24, 12. Aê, os bons demais já responderam. Eu em casa precisei ficar lá no dedo, tal, falar, 12. Agora sim. 12. 12, 24. Tribos de Israel, 12. Povo escolhido de Deus do tempo de Moisés, do tempo de Abraão, 12 tribos de Israel. Jesus veio, ele escolheu 12 apóstolos, igreja, povo de Deus do tempo da graça. 12 tribos, 12 pessoas, 12 tronos do tempo da lei, 12 discípulos, 12 tronos, 12 pessoas do tempo da graça. 24 tronos. O povo de Deus, o povo escolhido, está ao redor do trono de Deus para ter autoridade. Você e eu estamos ao redor do trono de Deus para ter autoridade. Aqui em Apocalipse 1:6 fala o seguinte. Apocalipse 1:6. E ele mesmo nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Ok? Reis e sacerdotes. 1 Coríntios 24. Perdão, Coríntios não, 1 Crônicas, tá bom? 24. 1 Crônicas 24. Do 7 até o 18. Primeira Crônicas 24, 7. Tudo bem? Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, quinta Malquias, sexta Miamim, sétima Racós, oitava Abias, nona Jesuá, décima Secanias, undécima a Eliasibe, do 1º a Jaquim, a 13ª a Rupá, a 14ª Jezebe, a 15ª a Bilgá, a 16ª a Imer, 17ª a Razir, 18ª a Rapices, 19ª a Petaías, a 20ª Jeesquel, a 21ª a Jaquim, 22ª a Gamul, 23ª a Delaías, 24ª a Mazias, e acabou. Quanto nome bonito, né? Entre esses nomes aqui, coloca o teu. Tá bom? São os sacerdotes. Turnos dos sacerdotes. Se você percebeu, eu li do 1º até a 24ª. Eram 24 turnos.
24 turnos, 24 sacerdotes, para que o serviço na casa de Deus fosse constante, para que não parasse o serviço na casa de Deus. 19 aqui, o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. O serviço desses sacerdotes era entrar na casa de Deus, para que durante 24 horas, durante 24 turnos, a adoração de Deus fosse constante. 24. Lembrando que isso era no templo, no tabernáculo. Tabernáculo era uma sombra do que havia no céu. Ok? O tabernáculo é uma sombra do que havia no céu. Esses 24 sacerdotes, durante os seus 24 turnos, representavam os 24 anciãos que estavam à volta do trono de Deus, rendendo adoração, sendo como sacerdotes perante Deus na casa de Deus, na presença de Deus. Eles eram reis sentados em tronos, com coroas em suas cabeças, que ministravam e adoravam a Deus. Reis, sacerdotes, você e eu. A igreja fiel, a igreja santa, a igreja separada, a igreja de Cristo, nós. Amém? É você. Então, quando você lê sobre os 24 anciãos, pensa, é eu ali. Sou eu. Somos nós. Nós estamos ali, perante Deus. Somos nós. Somos nós. Aqui somos nós. Todos nós estamos ali perante Deus, com os nossos tronos e as nossas coroas em nossas cabeças. E nós já vimos sobre coroa em Apocalipse 3. Vamos ler ali Apocalipse 3, 4? Nós já vimos sobre coroas. Perdão, 2:10. 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei então a coroa da vida. Agora 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus prometeu para a igreja, que o que for fiel e permanecer até o fim, a igreja vai receber uma coroa de Deus. Vai ter autoridade. Nós vamos julgar as nações. Paulo diz que nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar as nações. Nós temos posições de autoridade junto com Deus. Deus vai ter o trono dele acima de todos, lógico. E nós vamos estar com nossos tronos em volta de Deus para julgar as nações. Lembrando, para a gente não se perder aqui, simbolismo, tá bom? Não vai caber todo mundo em 24 tronos só. Não vamos ficar fazendo que nem a brincadeira da cadeira, né? De ficar rodando e quando parar a musiquinha aí você senta. Não vai ser assim. São figuras, tá bom? São figuras. Senão você vai pensar, mas só alguns vão sentar no trono? Não, todos nós vamos ter essa autoridade. Tudo bem até aí? Joia. Depois a gente vai voltar para a questão dos 24 anciões. Vamos dar uma olhada agora um pouquinho mais para frente. Pode mudar aqui o slide, por favor? Tá. Pode mudar mais uma vez. Joia. A doxiologia dos 4 seres viventes ao que está sentado no trono. Doxiologia. Eu não sabia o que era isso. Alguém sabia o que era? Era isso? Eu não sabia o que era isso. Falei, olha que palavrão estranho, eu vou ter que estudar para saber o que é, senão eu não vou poder
Senão, como é que eu vou ministrar um estudo que um ponto é doxiologia, né? Mas é muito simples e está constantemente na nossa vida isso. Doxiologia é a ação de você fazer que o louvor a Deus seja feito em palavras. Bem simples assim. É você louvar a Deus em palavras, ou seja, com canções, com adoração, você usar a tua voz para adorar a Deus, você está fazendo uma doxiologia. Ok? Muito simples, né? Então vamos ver qual é a adoração, a doxiologia dos 4 seres viventes que estão assentados no trono. Mas primeiro vamos ver quem são esses 4 seres. Quem são eles? Isso está aqui no versículo 6 e 8, tá? Vamos ler aqui, 4, 6, 8, até 8. E diante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao homem, o quarto semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Quem são esses seres estranhos, né? Que um tem rosto de boi, outro tem rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão. Quem são esses que estão cheios de olhos e quem são eles? Se nós pensarmos que o livro de Apocalipse, ele revela Jesus, se nós tivermos isso na nossa mente, nós podemos afirmar que eles podem representar os 4 evangelhos sobre Jesus. Porque tem um aspecto de leão. Ele mostra Jesus como rei. Livro de Mateus. Ele como um boi. Mostra Jesus como um servo. Livro de Marcos. O que tem o rosto de homem. Mostra Jesus como o homem perfeito. O livro de Lucas. E o que parece como uma águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e vai voltar para o céu. O Evangelho de João. Os 4 seres viventes podem nos mostrar um pouco do aspecto de quem é Jesus. Mas se nós pensarmos na questão de adoração a Deus, nós podemos usar os 4 seres como representando o mundo, representando a criação de Deus. Por exemplo, né? O leão como o rei dos animais selvagens. O boi como aquele que é o mais forte entre os animais domésticos. A águia como o mais forte dos animais que voam. E o homem como o supremo entre toda a criação de Deus. Então podemos usar também eles como para mostrar que o mundo adora a Deus, o mundo está na presença de Deus, o mundo gera louvor e adoração a Deus. Abre ali em Salmos, mantenha Apocalipse com o dedo, vamos lá para Salmos. Salmo 148. Salmo 148. Tudo bem? Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra,
monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças. Louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvo de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Ufa, quanto louvor, né? Que louve o céu, louve a terra, louve os animais, louve os príncipes, as moças, as donzelas, os homens, os rapazes, os velhos, crianças, sol, lua, estrela, água, mar. Louve, louve, louve e acabou a bateria. Louve. De tanto louvar, então louvem. Então louvem. Louvem alto, bem alto. Louvem alto. Então louvem. Aí, todo mundo acordou, né? Então louvem. O mundo, a criação de Deus está aí para louvar a Deus. Então nós também podemos usar os 4 seres viventes como representando o mundo louvando a Deus, o mundo entregando louvores a Deus. E qual é então a adoração que eles entregam a Deus? Nós lemos aqui no Apocalipse 4, 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Eles repetem santo 3 vezes. Santo, santo, santo. 3 vezes. E não é à toa que eles repetem 3 vezes. Quando na Bíblia é falado uma vez só, então está descrevendo o que a pessoa é. A pessoa é justa, a pessoa é santa, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é bom, está descrevendo. É uma descrição de quem a pessoa ou de quem Deus é. Se falasse só uma vez, Deus é santo, só, santo é o Senhor. Estou descrevendo que o Senhor é santo. Se é 2 vezes, se é falado 2 vezes, então, isso é para dar ênfase, é para falar que isso é certeza. Não é à toa que Jesus, quando ia começar a falar, ele falava assim, em verdade vos digo. Depois ele ia falar, em verdade vos digo. Não era à toa que ele repetia 2 vezes, porque para os judeus tinha um significado. Porque Jesus queria dar ênfase, queria falar que isso era certo, era certeza. Certeza. Não é à toa que quando o faraó teve o sonho que José interpretou, foram 2 sonhos. Foi com os bois e foi com a espiga de milho. José falou, os 2 sonhos são um só. Porque isso demonstra que Deus tem pressa em fazer o que ele vai fazer. Quer dizer que isso é certeza. Certeza que isso vai acontecer. Não é à toa que Mateus, várias vezes ele escrevendo, ele coloca 2. Para ele fala que foram 2 cegos que estavam no caminho no caso, os cegos que estavam esperando Jesus passar. Eram 2 cegos. O endemoniado de Gadara, Mateus fala que eram 2 endemoniados. Não é porque Mateus não sabia ver ou porque ele precisava usar óculos. Porque ele sabia que para os judeus isso ia ter um significado. Ia significar que era certeza que isso aconteceu. Isso realmente aconteceu. Então, se os 4 seres aqui falassem santo, santo é o Senhor, então eles iam estar falando certeza, Deus é santo. Eles iam dar ênfase que Deus é santo. Mas eles usaram 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes. Significa plenitude. Pleno. Não passa disso. Não tem como ser mais. Não tem como ser mais santo. Não tem como.
Deus é santo, santo, santo. Ele é muito santo. Ele é santo mesmo. Não tem a sombra de dúvida, não tem mais espaço para que ele seja santo. 3 vezes significa isso, simboliza plenitude, pleno. Então os 4 que estavam adorando a Deus estavam falando assim: Deus é santo plenamente. Não tem mais espaço para essa santidade dele. Então, quando você vê alguns versículos onde é comentado 3 vezes a mesma palavra, esse é o significado. Por exemplo, quando Deus falou com Josué, falou: Josué, seja corajoso. Daqui a pouco Deus falou: Josué, seja corajoso. Daqui a pouco Deus falou: Josué, seja corajoso, 3 vezes. Porque ele queria que Josué fosse realmente corajoso. Ele queria que Josué não desse espaço para mais nada que não fosse coragem, para seguir adiante, para ir à frente. Ok? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Onipotência de Deus. Onipotência de Deus. Os 4 seres estão frisando a onipotência, o quanto Deus ele é onipotente. Onipotência é que ele pode fazer o que ele quiser. Ele é todo poderoso. Todo poderoso. Ah, tá. Agora sim. Então, não há situação nenhuma na nossa vida que Deus não possa resolver, porque ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Ninguém é mais forte do que ele. Ninguém tem maior força do que ele. Só ele pode. Só ele tem esse poder de realizar aquilo que é impossível. Só ele pode fazer milagres. Só ele. Só ele. Só ele pode ajudar alguém como eu, fraco, a realizar os planos dele na minha vida. Só ele pode salvar alguém pecador como eu. Só ele pode resgatar da morte. Só ele. Porque ele é todo poderoso. E não tenha dúvida sobre isso. E termina assim: aquele que era, o que é e o que há de vir. Eternidade de Deus. Estão dando ênfase na eternidade. Deus, ele é eterno. Ele está além do começo e está além do fim. Ele é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Todos os dias de Deus são incontáveis, incalculáveis. Não é à toa que em algumas passagens fala que ele é um ancião de dias. Não é porque ele é velho. Daí sai a imagem de que Deus é um velhinho de barba branca, cabelinho branco, sentadinho no trono e nem consegue ficar em pé de tão ancião de dias que é. Não, quer dizer que os dias dele são incontáveis, incalculáveis, porque ele é eterno. Ele é eterno. Daí a gente pensa, né? Deus, ele é eterno. Criou tudo. Fez tudo. Pode tudo. Então ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus. E quantas vezes a gente quer manipular Deus, a gente quer ensinar Deus, a gente quer falar para Deus o que Deus precisa fazer. A gente quer encaixar Deus nos nossos planos. Deus, eu tenho aqui um plano, e eu vou te encaixar nele, tá? Eu vou te pôr aqui no meu plano. Fala: Deus, eu tenho um sonho, e eu acho que eu preciso da sua ajuda no meu sonho. E você então quer contratar Deus. Então eu vou, se o Senhor entrar aqui no meu plano, então eu vou fazer isso aqui, eu não vou mais faltar no culto, então, Deus. Então eu vou para toda a reunião. Então eu vou começar a ler a Bíblia, então. Então agora, se o Senhor me ajudar, eu prometo
que eu vou parar com aquele pecado que eu tenho guardado comigo, eu faço durante muito tempo. Então a gente quer barganhar, a gente quer trocar com Deus. Então eu vou ficar sem comer uma semana. Deus, uma semana sem comer nada, para o Senhor poder então entrar aqui nos meus planos. O Senhor topa? E a gente quer daí manipular Deus. E a gente esquece que Deus ele é eterno. A gente esquece que o plano de Deus está em funcionamento ativo há muito mais tempo do que o nosso plano. A gente esquece de que não é que você nasceu, eu nasci, então Deus fez um novo plano para a minha vida. A gente esquece que Deus tem um plano e Ele precisava de você dentro desse plano. E Ele fez você para se encaixar no plano dEle. Deus não fez um plano para encaixar em você. Deus fez você para encaixar no plano dEle. Gente, e nós esquecemos isso. E quando nós esquecemos isso, então nós diminuímos Deus. Nós diminuímos Deus. E a gente quer que Deus pare de ser Deus. A gente quer que Deus pare de ser Deus. A gente só quer que Deus seja onipotente quando convém para nós. Quando convém para mim, eu quero que Deus seja onipotente. Quando convém para mim, eu quero que Deus esteja em todos os lugares. Mas quando não convém, eu prefiro que Deus não esteja me vendo. Eu prefiro que Deus não esteja aqui, porque daí eu posso então fazer do meu jeito, sem me preocupar se eu estou fazendo do modo que agrada a Deus ou não. Então nunca nos esqueçamos disso. Deus ele é eterno. Deus ele é Deus. E devemos agir como tal. Deus ele quer ter intimidade com você, sim. Ele quer ser o teu amigo, sim. Ele quer fazer parte da sua vida, sim. Mas isso não vai fazer com que ele deixe de ser Deus. É como um relacionamento de pai e filho. Né? Digamos lá, eu estou brincando com meu filho, o Lucas. E ele quer brincar de espadinha. Então vamos lá brincar de espadinha. Estamos lá brincando de espadinha. Eu me coloco como na mesma posição que ele para brincar com ele. Mas se no meio dessa brincadeira ele vem e me dá um tapa, acabou. Eu ainda sou o pai dele. Eu estou brincando com ele, mas eu ainda sou a autoridade, eu ainda sou o pai dele. Ele não pode fazer isso. Entende? Deus se coloca na mesma posição que nós para nos amar. Ele se transforma em homem para nos resgatar. Ele se coloca na posição de ouvir o que nós falamos e de brincar conosco, porque Ele nos ama. Mas Ele ainda continua sendo Deus. E se nós dermos um tapa na cara dele, ele vai falar, acabou. Como é que eu vou brincar com você assim? Então Ele vai nos disciplinar para depois poder novamente voltar a brincar conosco. É assim que Deus age. Deus, ele é Deus, Ele é amigo nosso, mas Ele ainda continua sendo Deus. Quinto ponto aqui. Pode mudar para mim aqui um slide, por favor? Ok. A doxologia da igreja ao que está sentado no trono. Lembrando que doxologia é a ação de você transformar a sua adoração em palavras. Tá bom? Então, a doxologia da igreja ao que está sentado no trono. 10 e 11. Lembra que eu falei que nós íamos voltar aqui para os 24 anciãos? Voltamos aqui. Ó. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno é, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram todas elas criadas. A igreja adorando a Deus. Você aqui, tá bom? Você aqui. Você no seu trono, você com a tua coroa, você como rei sacerdote na presença
de Deus. Você está exercendo o seu sacerdócio. Exercer o sacerdócio é isso. É você se chegar na presença de Deus e transmitir adoração a Deus, ministrar louvor a Deus, queimar incenso na presença de Deus. Você é um sacerdote, então você vai queimar incenso, você vai adorar a Deus. E qual é então o objeto da adoração? Deus, ao que está assentado no trono, Deus. A nossa adoração tem que ser para Deus, ponto. Não tem discussão sobre isso. A adoração tem que ser dada a Deus, ponto. Não é para homem, não é para objeto, não é para imagem, não é para dinheiro, não é para um pensamento, não é para um princípio, não é para um estilo de vida. A nossa adoração tem que ser dada a Deus. Então, se eu estou aqui no culto cantando, canção também é uma doxologia. Então você está lá, está cantando a Deus. Essa música é para Deus. Quem está aqui ministrando, não está fazendo a igreja, não está levando a igreja até Deus. Está na presença de Deus, buscando junto com a igreja, buscando a Deus. Entende? E se eu estou aqui, eu não estou aqui esperando que o Ministério de Música me leve à presença de Deus. Eu estou adorando a Deus. E juntos nós estamos adorando a Deus. Quem está aqui canta melhor, toca melhor do que eu, por isso que está aqui. Senão a pessoa também ia estar aqui. A única diferença é essa, mas nós estamos juntos buscando a Deus, porque a nossa única adoração é dada a Deus. Se nós estamos aqui entendendo uma mensagem, também é uma doxologia. Essa mensagem é para Deus. É para Deus. Nós estamos aqui, eu estou aqui agora para Deus. Então você acaba sendo edificado. Então você acaba sendo ministrado. Nós somos ministrados. Mas a minha visão nunca pode ser vocês. Nunca pode ser as pessoas, mas sempre Deus. Sempre Deus. O único objeto de adoração tem que ser Deus, e apenas Deus. Segundo ponto aqui, os atos de adoração. Eles se prostram. Aqui fala que eles se prostraram e jogaram as suas coroas perante Deus. Então perceba, eles estavam sentados no trono. Deixa eu fazer aqui deixa eu mostrar aqui. Eles estavam sentados no trono. O trono estava na frente, eles estavam em volta do trono. Eles se levantaram do trono, se prostraram perante Deus e jogaram as suas coroas perante Deus. Eles se levantaram, prostraram e jogaram a sua coroa perante Deus. Essa coroa lançada perante Deus é a nossa glória. É a nossa glória. É aquilo que nós achamos que tem valor. É aquilo que nós pensamos que nos faz ser quem nós somos. Quem é um rei sem a sua coroa na sua cabeça? Quem é o rei sem aquele simbolismo? Aquela coroa simboliza a autoridade que o rei tem. Simboliza a glória que o rei tem. E a igreja lança isso na presença de Deus. A nossa glória não é nada perante a glória de Deus. A nossa glória não é nada. A Bíblia diz que a nossa glória é como trapo de imundícia perante a glória de Deus. O nosso achismo, o nosso achar que é bom, o nosso achar que é certo, o nosso achar que do nosso modo é o melhor, isso não é nada perante Deus. Nada. Nada, nada, nada. Em Isaías fala que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, porque é como a diferença entre o céu e a terra. No céu é o pensamento de Deus, na terra é o nosso. A distância entre o céu e a terra é a distância entre os pensamentos de Deus e o nosso. O de Deus é muito, infinitamente maior do que o modo como nós
pensamos. Os planos de Deus é infinitamente maior do que os nossos planos. A vontade de Deus é muito maior do que a nossa vontade. E nós devemos lançar tudo isso na presença de Deus. Devemos jogar na presença de Deus e nos prostrarmos perante Deus. A ação de se prostrar significa que você está rendido. Significa que você está rendido perante Deus. O ato de você se levantar do trono quer dizer então que você está saindo da sua posição de autoridade, reconhecendo que só o Senhor tem autoridade. Está saindo da sua posição de estar sentado recebendo, para então dar para Deus, para então ministrar a Deus. Você está saindo da sua zona de conforto, você está saindo do seu local onde você só quer receber, para então você dar, para então você possa entregar a Deus. Você deixa de ser abençoado para abençoar Deus. Você já pensou nisso? Que você pode abençoar Deus? Você já pensou nisso? Que você pode abençoar Deus? Não que Deus precise. Não que Deus precise ser abençoado por você, mas Ele aceita. Ele aceita. Ele aceita ser beneficiado com aquilo que nós fazemos. Ele não precisa, mas Ele aceita. Ele aceita que nós nos levantemos do nosso trono. Ele aceita que nós nos prostremos na presença dEle. Ele aceita que nós joguemos as nossas coroas na presença dEle. Ele aceita isso. Ele não precisa, mas Ele aceita. E nós devemos fazer isso. Devemos reconhecer o quanto o Senhor é Deus, o quanto Ele tem toda a autoridade. No terceiro ponto, as palavras da adoração. Está escrito assim, digno és, Senhor, Deus nosso, de receber então toda a glória, toda a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e todas elas foram criadas. Reconhecer que aquele que está sentado no trono, Deus, Ele é digno de receber toda a glória, honra e poder. Toda a glória, honra, poder. Tudo que o ser humano busca. Tudo que o homem quer. Tudo que o ser humano quer. O ser humano quer glória, honra e poder. Tudo que nós buscamos. Seja na nossa casa, seja no nosso serviço, seja na nossa igreja, nós queremos ser honrados. Nós queremos receber glória por aquilo que nós fazemos. Nós queremos ter força. Nós queremos ser capacitados, ter capacidade de fazer as coisas. Acho que um dos maiores medos do homem, do ser humano, acho que mais do homem do sexo masculino, mas acho que das mulheres também, é ficar velho, impossibilitado, na cama, sem conseguir fazer nada. E depender das pessoas para tudo. Para trocar fralda, para dar banho, para dar comida, ficar dependente. É um dos maiores medos da humanidade. Porque ninguém quer se sentir incapaz. Ninguém quer. Ninguém quer. Aí você pensa, isso é ruim. Mas aí quando você chega na presença de Deus, você tem que ser esse incapaz. Você tem que ser esse que depende de Deus para tudo. Porque se você depende de Deus para tudo, então Deus vai te dar força. Diga o fraco, eu sou forte. Porque Deus é, então, a nossa força. Então, Deus vai te levantar. Então, Deus vai te capacitar. Então, Deus vai te abençoar. Então, Deus vai te levar a cumprir a vontade dEle. Deus, não a minha capacidade. Não a minha vontade, não a minha habilidade, não o meu jeito. Porque o meu jeito é assim, então eu vou me dar bem. Não. Qual é o jeito de Deus? Como Deus te vê? Estava conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa estava comentando com ela sobre o chamado de Deus na vida dela, que era bem nítido o que Deus tinha na vida dela. E a pessoa não consegue ver.
E eu falando com essa pessoa e tal. E a pessoa daí começou a dar um monte de desculpa, porque porque eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não me vejo assim, eu não me vejo assado, tal. A pessoa falou, eu deixei a pessoa falar, a pessoa falou uns 10 minutos falando do que como ela se sentia. Eu falei, ô joia, eu falei para essa pessoa, eu falei, joia, você me falou tudo o que você pensa, beleza. Agora, como Deus te vê? Isso faz toda a diferença. Como Deus te vê? Que nós somos fracos, isso é certo. Que nós temos dificuldade, isso é certo. Mas para Deus nada é impossível. Os pais das nossas crianças que estão ali na salinha sabem que o versículo que as crianças tiveram que aprender nessas semanas foi isso. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:47. Que nós passamos todas as noites com os nossos filhos. E é isso, para Deus nada é impossível. Para nós muita coisa é impossível, mas para Deus não. Então quando nós abrimos mão da glória, honra e poder, e entregamos para Deus isso, então não tem limite para você. Não tem limite para você. Porque Deus vai estar à frente. Não tem limite para você. Porque o teu general é Cristo. Porque é Cristo que vai à tua frente. Porque é Cristo que está mandando você. Porque é Cristo que está guiando os seus passos. Então é Cristo que vai agir usando a tua vida. É Cristo. E não você. E não a sua habilidade. E nós reconhecemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. Se nós reconhecemos isso, e nós terminamos aqui, se nós reconhecemos isso, que Deus é o Criador de tudo, as coisas mudam na nossa vida. Quer ver um exemplo? Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele falou, Moisés, olha, vamos lá, eu vou te enviar para salvar o povo. Moisés falou, não, Deus, não, peraí, não vai dar certo. E uma das desculpas que Moisés deu, para não me estender muito aqui, ele falou assim, eu sou pesado de boca, eu não falo bem. E qual foi o argumento de Deus? Deus falou assim, quem foi que criou a boca? Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez aquele que fala? Quem foi que faz o mudo falar? Quem foi que fez isso? Fui eu. Eu criei isso. Você é pesado, você é pesado de boca? Eu posso mudar isso, porque eu criei isso. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que com Deus não há limitações. Não há limitações, porque Deus criou tudo. Porque Deus criou tudo. Mas aquela situação no meu trabalho não está difícil e não vejo solução nisso. Se você entende que Deus criou tudo e criou até o teu chefe, pode ter solução sim. Mas não tem solução, não vai dar certo o meu casamento, não vai mais dar certo, não tem solução. Quem foi que criou o casamento, o relacionamento? Quem foi que instituiu o casamento? Deus criou tudo. Se Deus criou e falou que não é bom que o homem esteja só, e é bom ele estar com uma esposa, então vai dar certo. Vai dar certo. Porque Deus criou isso. Basta você andar nos padrões de Deus, que as coisas dão certo. Mas o meu filho não tem solução mais. Não dá. Já está aí com seus 20 anos, com seus 15, com seus 30, e não tem solução. Tem solução. Quem foi que criou o teu filho? Deus. Quem foi que instituiu o relacionamento pai e filho, mãe e filho? Deus. Basta você andar nos padrões de Deus, que então as coisas dão certo. Basta você andar nos padrões de Deus que tudo dá certo. Eu costumo ensinar nos discipulados para os novos na fé, que pecado
é quando você sai do padrão de Deus. Quando você foge do padrão de Deus. Deus instituiu o casamento para ser assim. Se eu saio desse padrão, então o pecado entra. Então o pecado vai fazer parte do meu casamento. Se Deus instituiu o padrão pai e filho assim, se eu saio desse padrão de Deus do relacionamento pai e filho, então o pecado entra. A maldição entra. Então aquilo vai acabar, vai acabar de vez com o meu relacionamento com o filho e assim por diante. Dinheiro, saúde e assim por diante. Se você sai do padrão de Deus, do jeito como Deus criou, então o pecado entra e amaldiçoa tudo. E acaba com tudo. Então nós devemos sempre lembrar disso, que Deus é o Criador de todas as coisas. Como Deus criou isso, é como deve ser. Então eu vou seguir esse padrão de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos nos levantar um pouco? E eu vou ler aqui a conclusão. João é chamado ao céu para ver o trono de Deus. O trono entronizado de Deus. O trono está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidas àquele que está assentado no trono. A ele seja então a glória para todos sempre. Amém. Amém? Feche os seus olhos um pouco e vamos orar para terminar. Mas enquanto nós oramos para terminar, pensa aí, onde que o trono de Deus está na sua vida? Onde que o trono de Deus está na sua casa? Onde que o trono de Deus está no seu trabalho? Onde que o trono de Deus está no teu chamado? Onde que o trono de Deus está nos teus planos? Onde está o trono de Deus? Quem está assentado nesse trono? É Deus mesmo? Ou é você, ou é outra pessoa, ou é alguma coisa, ou é o dinheiro? Quem está assentado nesse trono? Eu vou orar encerrando. Enquanto isso você medita nisso, tá bom?